Boa tarde, pessoal. A gente tem a presença hoje aqui do Alan. Ele trabalha lá no Telemídias, tá? Pessoal da informática, então, eles vão falar sobre o Ginga, que é um middleware que foi desenvolvido aqui pela turma da PUC, tá certo? Sobre a interatividade na televisão digital. Queria que os senhores e as senhoras fizessem silêncio, respeitando aqui a apresentação dele, por favor. Tá? E os meus alunos, eu gostaria que permanecessem no final da palestra. Queria dar uma palavrinha particular com vocês. Tá certo? Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alan. Queria agradecer o convite aí dos professores. É bem legal essa integração da gente, da informática e com o pessoal de comunicação. Literalmente um rio nos separa. A gente está lá, muito técnico, sempre trabalhando com tecnologia, e vocês aqui com comunicação, criatividade. É muito bom a gente ter esse ponto de integração, a gente trocar ideias, conversar. Então, um pouco sobre mim. Eu sou aluno de doutorado de informática aqui na PUC mesmo, do professor Luiz Fernando, que é o líder do laboratório lá Telemídia, que eu trabalho. Tem algumas informações minhas, e-mails, quiserem comentar ou conversar comigo depois, fiquem à vontade. Então tá, a palestra é isso, né? Introdução à TV Digital e Ginga, é bem rápido. Eu vou logo comentando de cara que a palestra é totalmente informal, tem bastante vídeos, tem troca de ideias. O que vocês quiserem me interromper, podem me interromper. Eu estou aqui de um ponto de vista técnico, e eu queria também ter outro ponto de vista de vocês, criativo, de comunicação, e a gente discutir. Então, assim, o tom da apresentação vai ser bem informal mesmo. Então tá, antes dessa apresentação, eu queria que vocês saíssem daqui com três ideias. O que é TV digital interativa, certo? O que é o Ginga e tipos de aplicações. Esses dois primeiros pontos são bem mais técnicos, eu acho que vai ser bem mais do meu lado, mas esse terceiro ponto eu queria muito a interação de vocês, que a gente vai discutir muito o que se faz, o que dá para fazer com TV digital interativa, como é que a comunicação pode usufruir dessa tecnologia para fazer ideias novas ou propostas novas. Então tá, se eu conseguir sair daqui com vocês com essas três ideias, eu vou estar feliz. Então tá, primeiro sobre TV digital interativa. Lá no início do século passado, a gente tinha aquelas TVs analógicas. O sinal era péssimo, a gente tinha uma qualidade limitada. Bem antes disso, ainda tinham as TVs em preto e branco. Depois a gente teve a TV colorida. Mas, puramente, era baseado em sinais analógicos. Tanto o sinal quando vinha da transmissão, quanto o sinal lá da apresentação. Tinha um tubo lá que pegava uma frequência e fazia uma rajada na tela. Então, era totalmente analógico. Era totalmente suscetível a erros de transmissão, problemas do espectro, choveu, fantasmas. Tinham vários problemas. Isso acontecia muito porque a codificação do vídeo, como o vídeo era representado, e a modulação, como é que era a transmissão, assim, estava muito junto. Não tinha tecnologias para codificar ou para comprimir esse vídeo. Então, tudo era uma qualidade bem ruim. Então, foi quando surgiu a TV digital. Quando eu falo de TV digital, eu gosto de citar 4 coisas. Para mim, são as mais importantes. A primeira é a monoprogramação HDTV, certo? Porque HD é a qualidade que a gente tem hoje, que é a mais comum. 1080 linhas. E é uma qualidade absurda, é muito boa. Hoje no Brasil já está instaurado já o Sistema Brasileiro de TV Digital. E quem tem TV já com receptor embutido já consegue já consegue acessar esse conteúdo. Praticamente todas as emissoras já mandam sinal HDTV. E é nítida a diferença de um conteúdo HDTV para um conteúdo antigo SD. Outra coisa é a multiprogramação SD. Porque dentro lá do canal de 6 MHz de uma emissora,
pode ir junto, pode ir um canal HDTV, mas pode também ir vários canais SD. Um exemplo clássico disso é a emissora querer mandar vários sinais várias câmeras de um jogo de futebol. Eu quero assistir da frente ali. Não, eu sou flamenguista, eu quero assistir do lado aqui do meu time. Eu sou vascaíno, eu quero assistir aqui do meu lado do meu time. Então, você poder escolher o que de fato um conteúdo que está vindo na transmissão. Mas isso aí é chamado multiprogramação. Isso aí tem alguns detalhes técnicos, e aí a gente pode conversar depois mais, mas é possível sim, graças à TV digital. Outro ponto é a mobilidade. Quando eu falei agora há pouco da codificação, dos formatos que eram enviados para o conteúdo na radiodifusão e o conteúdo apresentado lá o conteúdo de vídeo, a codificação, eles tiveram várias tecnologias, várias codificações foram incrementadas desde a época do analógico. E isso permitiu exatamente colocar a recepção em dispositivos móveis. Por quê? Porque imagine naquela época que era analógico, que apenas mexer a antena parava o sinal. Imagina uma recepção móvel que você está todo o tempo se movendo. Então, existe uma série de algoritmos e técnicas que a TV digital possibilitou para poder ter recepção móvel, que só conseguiu isso quando tinha um sinal digital. Certo? E a última característica que eu acho importante, das 4 que quis comentar, é exatamente a interatividade. A interatividade é exatamente o momento em que você consegue, no conteúdo digital, você envia software. Você envia programas que podem ser executados na plataforma de destino. Alan, você separou TV interativa e TV digital, são diferentes? Não são. A interatividade ela está atrelada diretamente à TV digital. Mas o problema é que hoje é muito mais comum as pessoas conhecerem aqui só a TV digital, só o sinal HDTV, a multiprogramação, a recepção móvel, do que a interatividade. A interatividade não está tão em evidência ainda no mercado hoje. Isso aí já vem de outros assuntos. Já vem de falta de investimento das emissoras. As emissoras não estão fazendo tanta publicidade em cima da interatividade, mas ela existe sim. E tem muito conteúdo já sendo enviado. Então, isso é o que eu queria falar sobre TV interativa, para vocês terem ideia, de início. Sobre a cadeia de radiodifusão, o que é que muda? O que é que vai mudar quando você tem a interatividade? Isso aqui é um lado que talvez vocês vão saber bem mais do que eu, certo? Digamos que tenha lá na emissora conteúdo ao vivo, ou conteúdo que está armazenado na emissora num data server lá de vídeo. E as ilhas de vídeo vão, é claro, manipular esse conteúdo de vídeo que está armazenado e vão fazer vinhetas, incrementar aquele conteúdo. A mesa lá que vai fazer o switch, ele vai mandar aquilo para um encoder. Por que precisa mandar para o encoder? Porque as codificações da gravação são diferentes da codificação que é enviado para a radiodifusão. A radiodifusão elas tem que ser enviada uma codificação específica. No caso do Brasil, a gente usa o H264 para encodar os vídeos. Então, depois do vídeo encodado, do conteúdo audiovisual, aquele conteúdo audiovisual ele passa para uma entidade que a gente chama de multiplexador. Também a gente pode chamar ele de misturador. Por que um misturador? Porque quando a gente envia algo para o ar, a gente não pode enviar, vou mandar 30 segundos de vídeo e depois 30 segundos de áudio e o receptor lá vai entender aquilo. Não, você não pode fazer isso, porque senão o receptor final só vai assistir 30 segundos de vídeo e depois 30 segundos de áudio. Então, o que vai acontecer? O misturador ele tem que misturar aqueles pacotes de áudio e vídeo de modo que o receptor ele consiga processar um segundo de áudio, um segundo de vídeo, um segundo de áudio e um segundo de vídeo. Então, o misturador que a gente fala, que é o multiplexer, o que ele faz? Ele divide o áudio e vídeo em pacotes que são serializados com marcações de tempo e fala, esse pedacinho de vídeo aqui vai ter que tocar com esse pedacinho de áudio, esse pedacinho de vídeo tem que tocar com esse pedacinho de áudio. Isso aqui é o multiplexador que faz. E utiliza também um protocolo, uma codificação específica para fazer essa multiplexação. E depois tem a modulação, que é pegar aquele conteúdo que está serializado, como eu falei, e transformar em variações de radiofrequência, que através de uma antena, que vai potencializar isso para poder irradiar, vai chegar no receptor final.
Certo? Então, isso daqui é uma cadeia de radiodifusão digital. Mas e aí, o que é que vai mudar aí quando entra a interatividade, quando entra o conteúdo interativo, quando entra o software na jogada? Vai mudar mais ou menos umas 3 entidades. A primeira entidade vai ser um autor da aplicação, alguém que vai criar aquele conteúdo interativo, que esse conteúdo interativo ele vai estar relacionado com o conteúdo de áudio e vídeo que a emissora possui, que vai estar lá intimamente ligado com o pessoal da ilha de edição, que vai criar aquele conteúdo, que vai colocar algum ícone a mais, vai criar o software necessário para interagir com aquele vídeo que está sendo enviado. Então, essas aplicações elas ficam num servidor de aplicações que vai ser acessado pelo, digamos, o gerente lá do misturador, que vai misturar tanto o vídeo quanto a aplicação. Para essa aplicação ela ser enviada via radiodifusão. Então, um detalhe bastante interessante aqui, do mesmo modo que eu falei que tem essa mistura do áudio e do vídeo, esse misturador ele também faz um software que é cíclico, ele está sempre sendo enviado pelo ar. Por que isso? Porque se você sintoniza na TV 1 segundo depois ou 1 segundo antes que a aplicação começou a executar, que começou a ser enviada no ar, você não pode perder aquela aplicação. Então, o que acontece é que o misturador ele sempre fica enviando, ele tem um protocolo que a gente chama de data carrossel, que vai ciclicamente enviando aquela aplicação, para que, independente do momento que você sintonize no canal, você vai receber o conteúdo interativo. Quando aquele software e o vídeo são misturados, eles juntos vão ser modulados, novamente vão ser potencializados pela antena e vão ser recebidos pelo receptor. Mas a grande diferença é que, além daquele receptor, nós vamos ter uma camada de software, um software específico que consegue entender esse software. Que a gente chama de, como o professor mesmo falou agora há pouco, a gente chama de middleware. Mas por que existe esse middleware? Por exemplo, na minha casa eu tenho uma TV da Sony. Cada um aqui eu acho que tem uma TV de uma marca diferente. Talvez eu tenho uma TV da LG, uma TV da Samsung. Cada um vai ter uma marca diferente. Vocês concordam que cada marca dessa pode ter um hardware próprio e um chip operacional próprio? Além da NEM, pode ter softwares para poder pintar na tela, softwares para acessar o áudio e vídeo da TV diferentes. Então, como é que um software que vai ser enviado via radiodifusão pode ser executado especificamente por cada plataforma dessa? Precisa existir algo para que as aplicações elas consigam se comunicar com a plataforma sem se preocupar em detalhes específicos de cada plataforma. É esse cara que a gente chama de middleware. Certo? Alan, mas quando eu desenvolvo para um smartphone, para uma plataforma, eu desenvolvo direto para aquela plataforma. Eu desenvolvi Android, eu escrevo um código Android que vai executar nos receptores de Android. Perceba, o mercado de dispositivos móveis é um mercado que eu gosto de chamar de mercado vertical. Existe um produtor de hardware, existem pessoas que produzem conteúdo para aquele hardware. Então, existe uma linha, assim, é de cima para baixo. Não existe pessoas de outras plataformas que desenvolvem para aquela sem ser a tecnologia que o fabricante está propondo. Então, é um mercado vertical. Na radiodifusão, é diferente. Existe um mercado horizontal. Existem várias plataformas de hardware, vários fabricantes, e existem vários criadores de conteúdo. E esses criadores de conteúdo, eles vão desenvolver conteúdos para qualquer plataforma, desde que respeitem lá as interfaces de programação que o middleware define. Então tá claro aí, pessoal? Então tá. No caso do SBTVD, quando eu falo SBTVD, deixar claro, SBTVD é a sigla para Sistema Brasileiro de TV Digital. No SBTVD, esse middleware aí, ele se chama o Ginga. E o Ginga, ele reconhece aplicações escritas numa linguagem que foi desenvolvida aqui na PUC. Eu vou comentar um pouco mais na frente sobre ela. Que se chama NCL,
que é a Nested Context Language. Ou em português, é linguagem de contextos alinhados. Então, o que o Middle vai fazer, quando ele receber as aplicações que estão vindo lá de radiodifusão, ele, independente do hardware que está aqui, ele vai conseguir fazer uma camada que executa aquelas aplicações que estão vindo de radiodifusão e apresenta para o telespectador. Para não ficar muito na conversa, eu queria mostrar aqui duas aplicações. Essas duas aplicações são duas aplicações da Record, que estão sendo enviadas hoje. Certo? A Record, na minha opinião, é uma das emissoras que estão criando um dos melhores conteúdos. Eles têm uma equipe muito boa, já cheguei a conhecer alguns membros de lá, eles realmente são empenhados. Eles têm um canal do YouTube, por sinal, Intera TV, que eles de vez em quando estão enviando gravações deles, de conteúdo que eles estão fazendo. É um pessoal que trabalha muito bem. E essa aplicação que eu vou mostrar é uma aplicação que eles fizeram na época das Olimpíadas. Deixa eu mostrar aqui, vai ficar mais fácil. Se vocês forem verem aí, a aplicação ela é bem bonita, tem alguns efeitos de entrada e saída. E qual é a ideia dela? Dados os jogos que estão acontecendo, independente do esporte, eles vão mostrando conteúdos de qual é o próximo esporte que vai ter logo em seguida desse. Qual é o quadro de medalhas? Eu acho que é esse próximo. Pronto, ele vai dizer, a China está com tantas medalhas, o tal país está com tantas medalhas. Então, esse é um dos conteúdos que está sendo mandado hoje. Está sendo executado hoje. Alan, por que eu não consigo ter isso em casa? Hoje existe uma parcela apenas de receptores que saem com ginga. A maioria dos receptores apenas sai com recepção digital. Só apenas uma pequena parcela que saem com ginga. Isso aí o governo está fazendo alguma série de investimentos. Tem um projeto do governo que chama PPB, que é o Projeto de Produto Básico, acho que é isso. Que é em Manaus, que é o PPB. Que ele força que os fabricantes só vão ter determinado desconto nos impostos se eles seguirem o PPB. E o PPB do governo faz uns 2, 3 anos, ele força para que as TVs, LCDs, elas venham com ginga. Então, assim, está sendo gradativo ainda no mercado a entrada de receptores ginga. Eu tenho uma TV ginga em casa, que eu uso, eu tenho acesso a alguns conteúdos desses. Então, essa é a resposta, porque não todos têm. Ainda hoje, o que tem muito é TVs com a recepção digital dentro dele. Mas o set-top box ainda não está tão popular. Eu acho que os set-top boxes vão ficar mais populares à medida que estiver mais próximo do switch off. Então, não vem, porque ele está num mercado vertical. Porque é um mercado que é um fabricante da net, que ela tem conteúdos específicos que são desenvolvidos para a net. Então, o conteúdo... Foi muito boa a pergunta do professor, porque o Ginga ele é um software na camada ele é um middleware que está presente em receptores da radiodifusão aberta. Então, assim, são as TVs que a gente usa para sintonizar nessas emissoras que têm a concessão pública, como Globo, SBT, Record. Então, as TVs fechadas, elas vão seguir um mercado vertical. Elas vão ter os seus próprios softwares, as suas próprias camadas, o seu próprio modelo de negócio. Então tá, eu vou mostrar agora essa mesma aplicação, agora ela sendo em dispositivo móvel. Isso também é um vídeo lá do pessoal da Record. E, de modo bastante semelhante, tem conteúdos adicionais, como quais são os próximos jogos, a quadra de medalhas. É uma aplicação legalzinha. Então agora eu vou falar um pouco do Ginga. Vai ser uma parte também um pouco mais técnica agora. Vai ser um pouco a parte do jabá daqui. Eu vou estar fazendo a propaganda do Telemídia. Por que a gente insiste tanto em falar sobre o Ginga? Porque o Ginga ele é um resultado de praticamente 20, 30 anos de pesquisa daqui da PUC. Certo?
É um trabalho que demorou muito tempo, teve muitas teses de doutorado, muitas teses de mestrado para poder a gente chegar nesse resultado. Então, lá em 1980 foi quando o Telemídia foi criado, com o professor Luiz Fernando. Nessa época, o Telemídia estava se envolvido meio que nos primórdios da internet, ainda quando se tinha problemas de como é que eu vou trafegar imagens, vídeos, sem ainda existir aquela internet utilizando vários browsers, como a gente tem hoje, que é bastante comum. Então a gente tinha problemas de videoconferência, problemas de como enviar mídias dentro de e-mail. Então a gente sempre estava preocupado com como é que a gente trafega mídias e como é que a gente sincroniza mídias. Então foi nessa época que surgiu a NCL. A NCL, que é essa linguagem que o Ginga utiliza hoje, ela foi criada lá em 1990, então é um fruto de vários anos de pesquisa. Aí o que aconteceu em meados de 2004? Em meados de 2004, o Brasil, depois de já algum tempo só tendo um analógico e vendo que outros países e outras regiões como Europa, Estados Unidos já tinham um sinal digital, o nosso ilustre presidente Lula fez o decreto da TV digital, que implantava que as universidades do país tinham que estudar e pesquisar sobre qual seria o melhor modelo de TV digital para o mercado brasileiro. Eu poderia aqui recitar algumas partes desse decreto do Lula, dizendo que ele tinha que ter tecnologia avançada, vários detalhes, mas a parte mais importante que eu considero do decreto e da época do projeto, que foi do início do projeto SBTVD, é uma coisa que o presidente Lula colocou no decreto, que era sobre que a TV digital deveria ser um instrumento de inclusão social. Por que isso? Se a gente pegar esse gráfico, essa tabela aqui do pessoal do CGIBR, a gente vai ver a quantidade de TVs e detalhes como quem tem TV, quantas pessoas têm TV, quantas pessoas têm TV por assinatura, telefone fixo, celular. Mas eu queria dar o foco de duas, que é o computador e a internet, e quem nunca usou internet. Se a gente for ver ali, a gente vai ver que 97% da população tem TV. Assim, é até engraçado, tinha dados de pesquisa dessa pesquisa que dizia que tinha TV que tinha TV, mas não tinha geladeira. Ou seja, a TV era mais importante que a geladeira. Mas isso é um fato. O brasileiro ele tem uma cultura muito forte em cima da televisão. Mas só que o que é importante nessa pesquisa é saber que daqueles 97%, lá em meados de 2009, apenas 18% tinham computadores. E desses 97%, apenas 61% nunca tinham usado a internet. Então, assim, a gente tem uma parcela muito grande de pessoas que estão lá na classe C, na classe D e E, que não tem contato, que a TV é o único meio de comunicação que elas têm, para poder saber informação sobre jornal, sobre doenças. Então, a TV é um meio muito forte de comunicação no país ainda. E esse cenário ainda piora ainda mais se a gente olhar especificamente apenas para as classes D e E. Nas classes D e E, a gente vai ver que apenas 1% das pessoas têm computadores. E dos 92% da classe que estão na classe D e E, 84% nunca usaram a internet. Então, a TV, para essas pessoas, é a única plataforma de comunicação. Então, o requisito, um desses principais requisitos, era que a tecnologia que fosse desenvolvida, no caso que veio a ser o Ginga, tivesse características de inclusão social, que fosse aberta, que fosse uma tecnologia que fosse fácil para desenvolver, que não se limitasse a royalties. Pode falar. Alô, tá aberto. Na verdade, esse dado de 2009 ele vai ser anterior à explosão dos dispositivos móveis. Isso, né? isso. Que dentro do seu comentário da apropriação aí social do dispositivo, né, é mais barato. Então você tem um acesso dessas classes mais baixas a esse smartphone sim. que é muito mais barato. Esse número aqui diminuiu já da quantidade de
de pessoas que acessam a internet. E do smartphone vai aumentar muito. Então, eu fiz aquela pergunta em relação à net, né? Se existe o Ginga na net. E como está essa história do Ginga no smartphone? Ele também tem, ele já existem aparelhos que rodam essa aplicação Ginga. Não sei se eu estou te adiantando ou não. É uma boa pergunta também. Aquilo que eu comentei agora há pouco sobre o PPB, percebam, essa pergunta tem a ver com uma questão do PPB. Por quê? Porque o governo ele não pode forçar a construção, ele não pode forçar que tenha já em todos os set-top box em Ginga. Isso é uma coisa que o mercado tem que reagir. Então a gente vê agora que tem alguns receptores móveis, alguns celulares que tem TV digital. Os que têm TV digital, eles ainda não são obrigados a ter a interatividade. Apenas alguns têm. Assim, a gente tem uns experimentos lá no Telemedia que a gente tem alguns celulares que têm a recepção móvel, mas não são todos que têm a recepção móvel e têm a interatividade. Então percebam, o que eu estou querendo comentar é que o Ginga ainda não está em 100% dos receptores. Aí você vai ter que encontrar lá no receptor, vai ter que procurar a marca lá, isso aqui tem DTVI e recebe interatividade. Mas a maioria hoje dos receptores móveis, eles apenas são receptores de TV digital móvel. Eles não recebem ainda interatividade. Ok? Só para comentar isso, comentar essa questão da inclusão social, eu participei desse projeto lá em João Pessoa, na Paraíba, que a gente distribuiu receptores de TV digital com o Ginga. E a gente fez um experimento que durante 2 meses a gente enviava conteúdo específico para pessoas que estavam com aqueles receptores. O conteúdo interativo era basicamente baseado em ofertas de emprego, informações de saúde e educação bancária, que era um curso do Banco do Brasil. A gente teve várias pesquisas, tiveram artigos publicados sobre esse projeto, mas esse projeto foi bastante interessante. Por quê? Porque mostrou exatamente essa característica que eu comentei sobre a inclusão social. Tiveram pessoas, não vou dizer 100% delas, mas tiveram pessoas que conseguiram encontrar algum emprego no Cine, que é o órgão de uma pessoa que agrupa empregos, ofertas de emprego. Então, tiveram algumas pessoas que conseguiram emprego, tiveram algumas pessoas que se preocuparam com determinada questão de saúde, porque tinha um dos conteúdos que era enviado era sobre câncer de mama. Então, teve um dos entrevistados que comentou que se interessou e foi atrás de fazer o exame. Então, percebam que está aí esse comentário que eu quis falar sobre o poder da inclusão social do Ginga. Porque aquelas pessoas que não tinham, talvez tivessem só acesso à internet, talvez por um celular, ou então só para uma lan house, eles tinham ali algum tipo de conteúdo que iriam fazer uma diferença na vida deles. Então continuando aqui, a gente teve que, depois de várias discussões, na verdade isso foram muitos anos de discussão, como que o professor Luiz Fernando, como o Fórum de TV Digital, o órgão que organiza e padroniza o SBTVD se chama Fórum de TV Digital, que é o Fórum SBTVD, que a gente chegou ao final que a tecnologia utilizada para a interatividade seria o Ginga, dados esses fatores que eu já comentei sobre inclusão social, sobre ser livre de royalties. A PUC ela não cobra royalties para quem utiliza o Ginga, diferente de outros padrões internacionais. Eu cito o padrão americano, o padrão europeu. São padrões que cobram para as instituições, para os países utilizarem. Então, ou seja, se o Brasil tivesse adotado um padrão desse internacional, esse custo ia ter que ser levado ao consumidor final. Então, a gente teria que pagar mais para um dinheiro que vai para fora do país. Com o Ginga, a gente não paga. E ainda a gente criou infraestrutura interna de produção de conteúdo, de pessoas que são capacitadas para trabalhar com essa tecnologia. Então, mas o que é esse Ginga que processa esse NCL? Eu não vou me adeter muito, mas ela é uma tecnologia que como eu falei, ela foi criada para ser simples. Ela é um documento em texto mesmo, que você descreve 4 coisas. Você descreve o quê, quais são as mídias, quais são as imagens, os vídeos que você quer, fator de transparência, volume, background, detalhes de que você descreve daquela mídia, onde, que é o que a gente chama das regiões. Um exemplo clássico, a gente viu agora há pouco quando quando levantou aquela aplicação das Olimpíadas, a gente viu que o vídeo ele redimensiona para uma região menor para ter mais conteúdo lateral. Então aquilo ali a gente mudou a região do vídeo.
E por fim, quando? Que é exatamente os relacionamentos. De novo, essa aplicação das Olimpíadas, quando apertar o botão vermelho, ele redimensiona o vídeo. Então, é uma descrição bastante em alto nível. Ela é feita exatamente para pessoas que não são programadores, não são técnicos como eu, ou como o pessoal de informática, poderem exatamente criar conteúdos. Nessa época também de 2006, a gente desenvolveu a implementação de referência do Ginga NCL, porque uma coisa é a especificação, é a linguagem NCL, e outra coisa é exatamente a implementação. A implementação da Ginga de referência é a implementação feita pelo Telemedia, ela é open source, qualquer um pode baixar, modificar, redistribuir, então ela é livre, certo? Ela é focada já para ser embarcada em receptores, e além disso, ela está presente em muitos receptores. Na minha TV, por exemplo, quando eu acesso lá, eu acho que é configurações da minha TV, aí aqui, ele fala, olha, nessa TV está executando o código da PUC que foi utilizado, que está em tal site, que tem a licença aberta da PUC. Então, eu não sei se vocês conseguem dimensionar essa, digamos, essa façanha da PUC, porque a gente tem uma pesquisa que não só foi desenvolvida durante 20 anos, mas como ela também, a gente tem uma tecnologia que implementa essa especificação e que ela está presente em vários receptores hoje. Eu não sei comentar números, mas é uma boa parcela. Utiliza a implementação aberta da PUC. Que, se quiserem mais detalhes, a gente tem aqueles links lá no início que podem para a gente conversar, para saber mais. Outra ferramenta ainda nessa época de 2006 foi a ferramenta de autoria. A gente ajuda também ao autor criar essas aplicações de NCL. E do mesmo jeito que eu falei que se fala o que, como, quando, a gente reflete isso em abstrações de alto nível nas ferramentas de autoria. Meio que vocês podem associar isso a ferramentas como aquelas ferramentas de Flash, da Adobe, que você tem abstrações para poder você criar aqueles conteúdos para aquelas tecnologias. Só que aqui é para a tecnologia NCL. Aqui a gente dá um exemplo de algumas imagens e alguns relacionamentos. Aqui tem aquele vídeo e aqueles pequenos traços são os relacionamentos. Ou seja, quando aquele vídeo começar, toque esse áudio. Quando aquele vídeo começar, toque essa imagem. Então, essa ferramenta ela consegue espelhar exatamente essas abstrações de alto nível que a tecnologia NCL permite. Então então a gente está aqui, terminando aqui em 2006, e a gente tem algo que, depois dessas várias ferramentas, desses estudos que a gente fez, a gente chegou em 2009 a virar padrão internacional. A gente tinha um relacionamento muito bom com o pessoal do Japão, do ISDBT, que é o padrão de TV digital japonês. E a gente conseguiu, junto com eles, colocar o Ginga como uma recomendação do ITU. Para quem não sabe, o ITU é uma organização das Nações Unidas para telecomunicações. International Telecommunication Union, o nome dela. E o Ginga hoje é a única recomendação brasileira que está no ITU. É a única, não existe nenhuma outra que chegou a esse patamar. Então, para a gente comentar exatamente sobre esse potencial. A gente teve que ir lá em Genebra, para poder trabalhar junto com o pessoal do ITU. Mas um pequeno adendo é que o Ginga ele é uma recomendação para IPTV e não para TV digital terrestre, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Ginga é padronizado para recepção terrestre. Ou seja, as radiodifusões terrestres que utilizarem interatividade, eles vão enviar conteúdo Ginga. Mas aí no ITU a gente conseguiu essa padronização para dispositivos de IPTV. Alan, qual a diferença de IPTV para radiodifusão? A radiodifusão ela utiliza o espectro para poder enviar o conteúdo. O IPTV ele utiliza redes que são baseadas na internet, mas não são exatamente a internet. Porque a gente é muito comum a gente achar que a única rede de computadores que existe é a internet, mas não existe. Não é apenas ela. E a internet ela é basicamente baseada nesse protocolo que chama IP, que é Internet Protocol. Ou seja, os conteúdos de TV que são baseados no IP,
que quiserem utilizar a interatividade, eles vão se utilizar desse padrão do Ginga para codificar as aplicações. Então, eu acho que eu já falei demais já do Ginga. Só para comentar ainda mais, quando chegou essa padronização, a gente teve expansões do Ginga. Hoje a gente tem um Ginga presente em outros países também, que são utilizados. A gente tem aqui Peru, Equador, e tem comunidades que já utilizam o Ginga lá. A Argentina, por sinal, é uma das que mais tem trabalhado com o Ginga. Ela tem distribuído de graça receptores de TV digital para a população. Tem a Bolívia, Chile. São comunidades que estão utilizando também a tecnologia Ginga para fazer radiodifusão. A Argentina, por sinal, ela já está fazendo conteúdo de governo enviado pela TV aberta, E isso é uma coisa que a gente não está tão adiantado aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente está muito dependente das emissoras. Se as emissoras não enviam conteúdo interativo, os consumidores finais, que são a gente não consegue consumir. Fica até brincando dizendo que na Argentina a gente tem mais conteúdo do que aqui mesmo no Brasil, que a gente criou a tecnologia. Tem comunidades também aqui no Brasil que a gente criou, que é a comunidade Ginga, que está no portal de software público, que é uma entidade que agrupa softwares livres do país, que são usados pelo governo. E tem um NCL Club, que é um repositório de aplicações, que a gente armazena aplicações de exemplo, para quem quiser lá, sabe, não quero começar do zero a aplicação, eu queria ver alguma aplicação feita. Então tem um NCL Club lá para poder fazer um início de testes. Então eu espero que eu tenha alcançado meu segundo objetivo, falar sobre o que é o Ginga e da importância dele para vocês. Agora que eu vou entrar nesse meu terceiro tópico, que é os tipos de aplicações, que é o que eu queria que tivesse mais interrupções de vocês, para a gente ter uma conversa mais forte. Essa parte vai ser bem mais conceitual, não vai ter mais essas partes técnicas que eu quis comentar sobre o Ginga. E eu queria falar muito sobre a interatividade em si. O que é interatividade? Lá em 1953 já existia interatividade. Alan, como assim existia em 1953? Não tinha TV digital naquela época. A interatividade ela é um conceito. Ela é uma coisa que é um modelo em que o telespectador ele deixa de ser uma pessoa que está lá parada, apenas sentado, e ela de algum modo interage com aquele conteúdo. Em 1953, na CBS, tinha esse conteúdo que era o Wink Dink e o. Ele era bem simples. As crianças iam para uma loja próxima, compravam um kit do Wink, e durante o desenho animado que estava sendo apresentado, o desenho ficava estático durante algum tempo, e a criança colocava essa tela sobre a TV e pintava. Ou seja, era aqueles cadernos de colorir, só que você interagindo com a TV. Então perceba, a interatividade ela não é algo que surgiu agora. Ela é um conceito que já existe. No Brasil a gente tem um caso muito famoso, eu não sei se todos conhecem, que é aquela época, aquele programa um pouco antigo já, que é o Você Decide. Que era... todos devem conhecer. Que era, basicamente, você ligava para lá e você falava, olha, eu quero que o personagem faça tal coisa. Ah, não, eu quero que o personagem faça outra coisa. E aí, dependendo disso, o conteúdo era alterado durante a apresentação. Agora, Alan, isso era interatividade? Você decide, o Wink era uma interatividade? Era uma interatividade. Só que eles não utilizavam software. Eles não utilizavam o Ginga, por exemplo. Então, a interatividade... O Ginga e a interatividade na TV digital, o que ela permite fazer é potencializar esse tipo de interatividade que a gente já tem hoje, que é uma interatividade, essa interatividade que eu comentei, que são interatividades mais simples. Então o que é essa TV interativa? A primeira coisa que tem que saber é que ela é um conteúdo que é para todos. Ela é enviado via broadcast, por radiodifusão. Então, do mesmo jeito que quando a gente faz um conteúdo para a TV que não pode ter regionalismo, ou que não pode ter algum tipo de conteúdo que é bem mais focalizado, quando você faz um conteúdo interativo, você tem que fazer algo que é
que você sabe que muitas pessoas vão consumir aquele conteúdo. Não é um site web que você sabe quais são o tipo de pessoas que vai acessar aquilo. E o mais importante ainda, os usuários da TV, eles são muito diferentes do computador. Quando você está no computador, geralmente você está o quê? Você está sentado, você está digitando, você está com uma proximidade bem pequena da tela. Então você está com um foco bem específico. Então, assim, é um modo de consumo da mídia bem diferente. Quando você está na TV, como é que você está? Você está relaxado, é aquele final do seu dia, você quer só trocar de canal, mexer alguma coisa ou outra no máximo. Então é um tipo de espectador que é diferente. Você não vai poder utilizar letras pequenas como a gente tem no computador. Você vai ter que colocar letras grandes, imagens, coisas que atraiam a atenção do espectador para ele poder interagir com aquilo. Então, é um modelo que não é exatamente o de computador. E pensar que o software aqui... Ei, Alan, eu tenho um software muito bom aqui no meu computador, eu quero colocar ele na TV. Vai funcionar? Pode até que isso funcione, mas só que a quantidade de pessoas que vão se instigar para fazer aquilo vão ser poucas. Porque o modelo de consumo é diferente. Outra coisa muito importante das aplicações de TV interativa é que elas são baseadas em vídeo. Se não tem vídeo, não é TV. Tem que ter vídeo. É assim, é a mídia básica da TV interativa, é o vídeo. E sobre o vídeo, sobre esse ponto do vídeo, eu queria mostrar algumas aplicações para a gente ter uma ideia de como é que se manipula esse vídeo. Qual o relacionamento que a aplicação tem que ter com o vídeo. Eu vou mostrar essa primeira aplicação aqui. Ela é uma aplicação que ela é sobre a dengue. O usuário vai estar consumindo a TV lá, em algum programa que ele queira. A emissora manda, ou até uma emissora do governo, por exemplo, e envia um conteúdo sobre a dengue, informando detalhes como como é que você se protege da dengue, como é que você resolve, como é que você... aonde você tem que se preocupar sobre a água parada, e mais importante ainda, quais são os sintomas. E o caso de dengue hemorrágica, o que é que eu faço? Para quem eu procuro? Mas perceba que esse conteúdo aí, ele é um conteúdo que é uma informação adicional, mas ele não tem relacionamento com o vídeo. Ele é um conteúdo, é uma aplicação interativa que está sendo enviado num conteúdo que não é diretamente relacionado com ele. É basicamente essa a aplicação. Que é bem diferente dessa segunda que eu vou mostrar aqui. Essa é uma aplicação interativa sobre a venda de um imóvel. Perceba que está passando uma propaganda, um vídeo sobre o condomínio. E na aplicação você pode acessar a localização do condomínio, valores, quanto vai ficar o lugar. Tá bem barato. Final aqui no lugar do Rio. E acho que daqui a pouco eu vou mostrar isso. Quais estão disponíveis ainda. Então, assim, percebam que esse conteúdo, essa interatividade, ela existe, mas ela não. Mas ela está relacionada com o vídeo. Então, ou seja, eu estou passando um conteúdo lá de vídeo, que é a apresentação do condomínio, e eu estou passando um conteúdo interativo que está relacionado com aquele conteúdo de vídeo que está sendo passado. Mas existe ainda um outro tipo de relacionamento com o vídeo. Acho que o professor quer fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Se a aplicação, por exemplo, está relacionada com um vídeo, um comercial, tá ligado? Se ele está relacionado com um comercial, acabou o comercial, entrou outro comercial, como é que eu me mantenho naquela aplicação? Aquela aplicação ela termina? Eu consigo me manter naquela aplicação? Tudo isso vai depender daquele misturador lá que eu falei. O misturador ele vai dizer, o tempo dessa aplicação é só durante 30 segundos. Então ele pode mandar informações lá. O cíclico, o carrossel. No carrossel e dizer, olha, essa aplicação não é para estar mais aqui, é para ser essa, por exemplo. Ele pode até mandar
todas, sei lá, três aplicações juntos, dos 3 comerciais, e simplesmente ele vai dizendo, olha, durante X e Y, durante o momento 1 e 2, tal aplicação, no momento 2 e 3, tal aplicação. Isso tudo vai depender só da ilha que gerencia o misturador, que ele injeta informações de quando aquela aplicação tem que ser levantada ou não. Consegui? Porque o problema que eu vejo é você aplicar, né, uma ferramenta que vai estender o seu comercial em detrimento do próximo, que foi um anunciante que também comprou Entendi. aquele espaço publicitário e ele presume que todos os telespectadores estarão Sim. recebendo aquela mensagem de audiovisual. E o segundo do comercial é sagrado, né? Claro, é caríssimo, claro. e tem que ser respeitado. Mas, como eu falei, esse misturador ele consegue injetar informações na transmissão que ele informa qual é a aplicação que tem que ser executada no momento. E ele pode, até mais, ele pode mandar, olha, essa aplicação ela tem que parar agora, porque a próxima tem que entrar agora, porque é do próximo anunciante. A transmissão ela pode passar esse tipo de informação. E respeitar o horário de cada anunciante. Perfeito, obrigado. Então tá, o próximo vídeo que eu queria mostrar é esse vídeo do Matrix. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. I don't believe it. It's not possible. Não, de cara aí a gente já vê o primeiro relacionamento temporal entre o vídeo e a aplicação. Esse segundo aí a gente viu o quê? Quando apareceu o Morpheus lá com o óculos, apareceu um ícone no óculos do Morpheus dizendo, olha, você quer saber mais sobre esse óculos do Morpheus? Aí o usuário vai lá e clica, e aí consegue. E aí ele consegue ver detalhes de como comprar aquele óculos daquele Morpheus. Então foi 2 momentos nesse vídeo, a gente teve um relacionamento forte de sincronismo da aplicação com o vídeo. Então, para sumarizar essa questão, a gente vai ter 3 tipos de aplicações que são baseadas com o vídeo. São aplicações que é adicional, mas sem qualquer relacionamento semântico, que foi o caso lá da dengue. A gente viu que era um conteúdo que podia estar o vídeo da dengue, podia ter um vídeo do Rio, uma forma independente. Aquele conteúdo não necessariamente precisava ter aquele vídeo da Cordilheira dos Andes para poder ser apresentado. Um outro modelo de aplicação é exatamente o conteúdo que está relacionado ao vídeo, mas só que não tem nenhum sincronismo, que é o caso lá da propaganda do condomínio. Quando aquele conteúdo, você navegava sobre informações sobre o condomínio, mas só que aquilo ali não estava diretamente sincronizado com a aplicação do condomínio. Poderia ter um sincronismo de iniciar ou acabar durante um certo tempo, mas ele não tinha sincronismo fino com o vídeo. Esse modelo aqui é o mais comum hoje. Vocês verem aquele exemplo que eu dei das Olimpíadas, que tinha tabela, entra nesse caso. Por quê? Porque era um conteúdo interativo que estava relacionado com o vídeo, que era falando sobre as tabelas, quais são os próximos jogos, mas eles não tinham um sincronismo fino com o vídeo. E o terceiro tipo é exatamente o Matrix que a gente comentou agora há pouco, que é um conteúdo adicional que está relacionado ao vídeo, mas e está sincronizado com ele. A gente teve 2 pontos de sincronização no vídeo do Matrix, que foi a pilha, que quando o Morpheus mostrou a pilha, a gente teve a propaganda da Duracell embaixo, e o outro foi o momento da compra do óculos do Morpheus. A gente tem um quarto tipo de vídeo interativo, que são as narrativas interativas. Que a gente no Telemídia a gente acredita muito que eles são um grande diferencial da interatividade, mas eu vou deixar para comentar ele um pouco mais na frente. Ok? Não entendi a pergunta.
Olha, veja bem. Existem interatividades que elas são que a gente chama de auto-start. Ela já força, olha, apareceu tal propaganda. Certo? Mas a aplicação ela pode ser feita pensando que o usuário apenas vai interagir com ele. Acho que ela queria que você perguntasse de novo, para poder capturar o áudio. Tá. Por exemplo, o vídeo lá do Morpheus. No fim, What is the Matrix? acho que não dá para passar isso aqui na apresentação do PowerPoint. A compra lá do óculos não é forçado. Não é forçado olhar aquilo. Aquilo é forçado quando ele aparece o íconezinho lá mas a da pilha é. Mas perceba que esse poder de colocar uma propaganda ali é o mesmo poder que uma emissora tem hoje de durante o jogo de futebol, colocar lá uma propaganda. Então, assim... Não, pode falar. Não, percebam. Perceba, aí já vai no... Como é que o pessoal da comunicação vai passar esse conteúdo adicional interativo. Hoje, por exemplo, eu vejo muitas aplicações na TV que não colocam nada na frente da tela. Elas só colocam na lateral. Por que isso? Porque o conteúdo audiovisual é sagrado. Ninguém pode botar nada na frente dele. Então eles colocam conteúdos que vão para a lateral, que geralmente às vezes às vezes não está no foco da cena, e aí não toma nada da frente da tela. Mas perceba, isso daí vai depender muito de como você define a aplicação. O que eu quis comentar aqui é a potencialidade. Você pode colocar em qualquer lugar. Você pode até redimensionar o vídeo e colocar ele na lateral do vídeo, que é o que acontece também, que foi o caso das Olimpíadas que eu mostrei. Então, assim, fechando a sua pergunta, os dois casos são possíveis. Ou o autor da aplicação, ele faz aquilo para ser forçado, para que naquele momento aparece, que é o caso da Duracell, ou então algo que é não intrusivo. Coloca lá um ícone, alguma coisa, e aí você clica e aparece. Que é o que é mais comum hoje. É muito difícil você ter uma aplicação interativa hoje que eu vejo nas radiodifusões que já mostra um tipo de conteúdo forçado. Geralmente é um íconezinho lá que você mexe. Mas nada impediria de colocar um conteúdo forçado também. Oi. Eu tenho uma pergunta, na verdade, a fazer com relação ao que o Rafusa perguntou do tempo dos links e das propagandas aparecerem, das coisas ficarem aparecendo junto com os comerciais. Existe um banco de links onde essas ligações entre aquele comercial e aquelas aplicações extras, ele fica disponível o tempo todo? Você pode estar acessando aquela informação adicional? Acho que você está querendo meio que perguntar uma EPG de... É porque a EPG é aquele Electronic Programming Guide. Acho que quem tem aqueles... Mas acho que não seria exatamente isso. Eu acho que seria, por exemplo, pulou ali aquele link das óticas do povo, por exemplo. E você teria a possibilidade de acessar aquele link num outro momento, dentro da programação. Tá. Se ele estaria disponível num banco de links daquele comercial, entendeu? Entendi. O que você quis comentar é que eu acho que agora, relacionando com o que o professor falou, é algo que perdurasse um pouco mais para que você pudesse acessar depois. Ou então, acabou o programa, eu ainda quero acessar aquele conteúdo. Tudo vai depender de novo, a resposta é semelhante. Tudo vai depender do gerente lá que está configurando o multiplexador. Se ele quiser, eu quero que a aplicação dure durante o programa inteiro, que é o que é o mais comum hoje. Hoje, por exemplo, quando você vai acessar Ídolos, por exemplo, aí você tem a aplicação do Ídolos que fica durante o programa inteiro. Inclusive os comerciais, a aplicação fica lá. É o que acontece hoje. Mas, do mesmo modo, poderia só fazer, olha, a aplicação do Ídolos ela vai ficar presente apenas quando está passando os ídolos. O conteúdo do Ídolos. Quando está no comercial, ele tem que cair fora. Mas isso que você falou de perdurar, isso é meio que para um link para acessar depois... A aplicação ela tem que estar, ou ela fica durante aquele tempo inteiro, e aí você, no comercial você acessa, ou então, eu vou dar um exemplo muito bom, ou então você apenas passa uma informação para o usuário mesmo anotar e acessar depois. Tem um caso muito bom que é um exemplo da TV Aparecida, que eu vi recentemente,
que ela tem uma loja lá, ela mostra, durante você está assistindo, ele mostra um terço. Esse aqui é o terço da TV Aparecida e tal, não sei o quê. Se você quiser comprar, usa esse QR Code aqui. Todo mundo sabe que é um QR Code hoje em dia, né? Aí você vai e tira a foto lá, e no QR Code, você mesmo, no seu celular, você vai e compra pelo celular. Aí você meio que se desliga da TV. Mas perceba, se for um conteúdo para você comprar pela TV, aí a aplicação vai ter que estar viva durante todo o tempo. Consegui responder a tua pergunta? Acho que sim. Tá bom, obrigada. Tá. Sobre isso que eu comentei do EPG agora há pouco, é que foi o seguinte, eu tinha entendido que você queria que tivesse meio que... A EPG, para quem não sabe, é aquele guia de programação eletrônica. Eu falei em inglês, mas é aquele... Quando a gente tem a TV a cabo, a gente aperta guia ou guide, aí tem aquela lista de todos os programas que estão passando agora e depois. Aí eu imaginei algo disso, que ela perguntou se tinha alguma coisa, eu posso apertar um botão e ver todas as aplicações que estão aqui? Eu entendi isso que você tinha perguntado. Mas não existe hoje, não existe um guia de programação para as aplicações. As aplicações, vocês têm que... É uma coisa que é importante entender, que não é algo que nem a gente tem no smartphone, que você tem lá aqueles íconezinhos, eu quero executar essa aplicação. O conteúdo interativo, ele é algo que complementa o programa. É algo que está vinculado ao programa. Sem o programa, a aplicação interativa ela não tem que ter muito sentido. Então é algo que tem que estar vinculado naquele período do vídeo da aplicação. Tá claro isso, pessoal? Então tá. Então aqui tá os 3 tipos e a narrativa interativa que eu vou comentar mais tarde. Outra coisa que dá para fazer também, que está muito relacionado com o fato de da TV ela não ser uma coisa individual, que não é o computador. É algo que ela é coletivo. Então pode ter uma pessoa pode ter 3, 4 pessoas assistindo, ou pode ter uma pessoa assistindo na TV. Então nesse caso da assistência coletiva, existe a possibilidade de você... era para ter comentado esse exemplo na sua pergunta. Porque esse exemplo aqui é legal, porque é exatamente o caso da pilha do Duracell. Só que como a gente considera que pode ter mais de uma pessoa assistindo, e vai ter uma pessoa que vai querer ver a Duracell, e tem outra que talvez não vá querer. Então, a gente pode utilizar dispositivos secundários para esse conteúdo, para essa apresentação da propaganda, que é o caso desse vídeo aqui. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. Então percebam, qual é o detalhe quando você envia um conteúdo para a tela secundária? É algo que é individualizar um conteúdo que é coletivo. O conteúdo TV, ele é feito para uma sala, para várias pessoas. Mas se você quer individualizar algo, eu quero que só aquela pessoa receba aquilo, aí você vai ter que utilizar algum tipo de dispositivo. O caso até do que eu falei agora há pouco do QR Code, é um modo de individualização também. Eu estou individualizando naquela navegação para a compra do texto lá que eu comentei. Outro caso também que o meu laboratório antigo lá em João Pessoa, que também trabalha com isso, é com Libras. Hoje a gente tem aqueles programas de TV aberta que fica uma janelinha de Libras, que fica alguém fazendo o gesto de Libra, fazendo a tradução. Mas aquilo ali, não é todo mundo que quer assistir aquele conteúdo, só quem quer pegar aquele conteúdo da Libras é o surdo, né? Então, aquele conteúdo poderia ser enviado para um dispositivo secundário. E o surdo, ele poderia, só ele consumir aquele conteúdo. Então, o que eu quero reforçar aqui é o seguinte, a TV digital interativa, ela é um conteúdo que você cria que ele é coletivo. Mais de uma pessoa vai consumir. Não é só apenas uma, como é o caso de computador. Se você quer individualizar, de algum jeito você vai ter que utilizar dispositivos secundários para poder individualizar aquilo. Tá claro isso? Aí tem formas de fazer. Assim, esse caso específico foi um experimento do Telemídia. Mas a gente já tem experimentos de, por exemplo, o dispositivo secundário ele vibrar, por exemplo. Ele, olha, vibrou, eita, a pilha. Aí você vê, é uma propaganda da pilha. Mas assim, isso tudo vai depender muito do modelo da emissora. Tem emissora hoje que, eu já vi isso, não aqui, mas lá fora, nos Estados Unidos, tem TV fechada. Eles já vão falando, olha, acesse o conteúdo interativo que está em tal página web. Aí você acessa pelo seu celular.
E aí no celular você já vê alguma informação adicional. Mas isso aí vai depender, principalmente da plataforma que vai estar usando, porque isso depende muito da marca do seu celular, se o seu celular vai saber se comunicar lá com a sua TV. Então tá. Mas eu estou bem conceitual aqui, pessoal. Eu não queria entrar em detalhes de técnicos. Eu queria só comentar isso, que desenvolver para TV não é desenvolver a mesma coisa para computador. É algo coletivo. Você não pode pensar que vai ter só um cara lá que vai estar só navegando naquele conteúdo que você está criando. Eu tenho quanto tempo ainda? Alguém sabe dizer? Tá tranquilo? Tá tranquilo então, né? Tá. Então tá. Outra coisa que é possível fazer é fazer adaptações de conteúdo. A gente hoje, o pessoal de publicidade, cobra horrores para uma propaganda específica. Você vai, eu quero o anunciante eu quero uma propaganda para pessoas de maior de idade que são casados, por exemplo. Então eles pegam lá e compram um anúncio durante o jogo de futebol, por exemplo. Então a personalização da publicidade ela é muito cara. E a TV interativa ela consegue permitir isso também. À medida que o usuário consiga usar perfis quando ele está consumindo a aplicação. Por exemplo, eu vou ter aqui um exemplo que a gente consegue adaptar dado o perfil do usuário. Digamos que eu tenho aqui a Ambev, que é um comerciante que vende vários produtos, desde refrigerante a cerveja, por exemplo. E aí chegou a aplicação da Ambev lá, no receptor. Só que aí a recepção da Ambev percebe que tem um adulto lá assistindo aquele jogo. Então ele vai, quando você clica no ícone da Ambev, ele mostra uma cerveja. Por quê? Porque a cerveja está coerente com aquele usuário que está consumindo aquele conteúdo. Mas se o usuário consegue... Se a aplicação ela identifica que não é um adulto, é uma criança. Então quando o usuário clicar lá no ícone da Ambev, em vez de aparecer a cerveja, vai aparecer um refrigerante. Então, percebam. Como o software ele vai estar rodando lá no receptor, ele consegue pegar dados do usuário. Como é que ele pega esse dado do usuário, Alan? Não, login e senha. É o requisito mínimo que dá para poder fazer isso. É que existe um tipo de identificação que reconheça, olha, é o Alan que está assistindo, ou não, é o irmão do Alan mais novo que está assistindo aquele conteúdo. Um exemplo muito clássico disso hoje é o Netflix. Acho que algumas pessoas devem ter Netflix. Netflix hoje ele tem um poder muito forte de recomendação. Você assistir um desenho animado, aí, esse outro desenho animado você vai gostar também. Você assiste esse documentário aqui também você vai gostar. Então, é um poder de recomendação dado o perfil que você tem. Então, é mais uma possibilidade que você tem dado que a aplicação lá esteja rodando lá no receptor e você consiga identificar quem é o usuário. Outra coisa também que a gente diferencia a TV do computador é exatamente porque ela é algo que é ao vivo. A TV a gente tem vários programas que são... A gente assiste o jornal, assiste alguns programas que são ao vivo, não é um conteúdo gravado. Então, eu não consigo fazer algo... Eu não consigo fazer um software no computador hoje que você está... Ou pelo menos é bem diferente um software do computador que você vai consumir um vídeo. Geralmente você está consumindo um vídeo que já está gravado, já está guardado. E vai ter um software que está relacionado com aquilo. Mas na TV você vai ter que um software que esteja relacionado com aquele conteúdo, com aquele conteúdo que está sendo enviado aquele conteúdo de vídeo está sendo enviado naquele momento. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo de uma aplicação que é de saúde, que ela está intimamente relacionada com o apresentador do programa. Essa é uma das primeiras aplicações de TV digital que foram feitas no país. Foi na época que estava sendo desenvolvida na SBTVD. E é uma aplicação de saúde para aconselhamento sobre educação alimentar. Pois.
Todos muito bem-vindos, esse é o programa Viva Mais e com certeza você que está em casa gostaria de estar no lugar desse pessoal aqui. Então eu preciso de alguém da plateia para fazer uma escolha aqui no palco, para fazer uma brincadeira. Vem cá um pouquinho então, vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos lá, uma salva de palmas para ela. Alcança o microfone para mim. Isso, vamos lá. Vamos ver aqui, qual é o seu nome? Valdira. Valdira, então é o seguinte, você está vendo aqui que a gente tem 4 pratos de comida, ok? Eu queria que você fizesse uma escolha, que você escolhesse o prato que você gostaria de comer agora, se você tivesse que comer agora. Pensa bem primeiro, que agora o pessoal de casa... que agora o pessoal de casa vai poder participar também. Você pode apertar o botão vermelho do seu controle remoto, que vai aparecer agora. Aperta aí, botão vermelho do seu controle remoto, isso. Vai aparecer agora aqui do lado 4 pratos. Os mesmos pratos que estão aqui estão agora aparecendo na sua tela. 2 desse lado e 2 desse lado, certo? Você vai também escolher o seu prato. Qual você gostaria de comer agora se você tivesse que comer? O pessoal que está em casa vai poder agora escolher o prato. Pode escolher o prato agora. Escolheu? Então se você já escolheu, está aparecendo agora aqui no vídeo o prato que você escolheu. Se o prato é saudável ou se o prato não é saudável, ok? Pessoal, ó, 2 momentos aí que eu queria salientar nesse vídeo. O primeiro momento é quando ele fala, o pessoal de casa agora vai poder ver os pratos que estão aqui. Então percebam, o software da TV que está executando lá na residência da pessoa foi acionado quando o apresentador falou aquilo. Então, ou seja, a pessoa que estava lá no gerente lá do misturador, que eu falei, do multiplexador, ele tá também consumindo, ele tá também lá no estúdio, e tá vendo, pô, é agora que ele tem que falar. E ele faz os comandos necessários para que o pessoal de casa também tenha acesso àquela aplicação naquele momento. Outro momento é quando ele fala, o pessoal de casa pode selecionar agora. Não é selecionar depois, é selecionar agora. Qual é o prato? Essa aplicação a gente tem lá no Telemídia também, e aí a gente faz para que quando a pessoa clique, não funcione, só clique em determinado momento. Que é o momento que o apresentador fala, ó, agora vocês podem clicar e ver qual é o programa. Então, qual é a moral da história nesse último ponto que eu quero comentar? O software de TV interativa, ele é ao vivo. Ele é ao vivo. Ele tem um relacionamento com o vídeo que está sendo apresentado. Não é ele é ao vivo, ele pode ser ao vivo. É isso que eu estou querendo comentar. Então, ele não é aquele software estático, que já tem tudo definido que a gente usa no computador. Então tá, então, só para fechar, o que é isso que eu quero dizer, isso que eu queria fechar aqui. A TV digital, ela é o quê? A interatividade ela é feita para broadcast, certo? Ela vai ser enviada para vários tipos de espectadores, certo? A forma de consumir o conteúdo é totalmente diferente. O espectador ele vai estar em casa, deitado, então ele vai ter um modo de consumo diferente. As aplicações são baseadas em quê? Em vídeo. O vídeo é o mais importante. Geralmente esse conteúdo vai ser coletivo. Vai ter 1 ou 3 ou 4, 5 pessoas assistindo aquele conteúdo. Pode existir adaptação, dado perfis, e pode existir alterações ao vivo daquele conteúdo. Então, essas são as características que eu posso dizer que TV não é computador. Não é igual. Porque tem várias características que diferenciam um software que roda no computador com um software que roda na TV. Ah, é só isso TV design interativo? Não, ó. Tem muitas outras possibilidades. Tem aplicações de governo. Uma aplicação de governo muito boa é aquela que eu mostrei agora há pouco, que é da oferta de emprego, que foi lá em João Pessoa. Foi muito legal esse projeto. Esse projeto está andando. E esse projeto parece que vai distribuir mais receptores de TV digital para pessoas de baixa renda, do Bolsa Família. E aí enviar conteúdo interativo específico para essas pessoas. Como comentei, pegando aquele viés de inclusão social que o Ginga tem. Pode ser aplicações de T-Health, que a gente chama, que é de saúde. Esse exemplo que eu comentei agora do Viva Mais. T-Commerce, o que eu comentei da compra do terço, ou então a compra do óculos do Morpheus. De T-Learn, por exemplo. Quem aqui conhece aquele Telecurso 2000, né? Acho que é antigo, né? Pelo que eu sei, você tinha que ir numa banca, aí você comprava o questionário, e aí você fazia o questionário enquanto estava assistindo o vídeo. Mas por que tinha que comprar? Por que as perguntas e as respostas não já vão como uma aplicação interativa?
para o usuário lá, enquanto está assistindo o conteúdo, já responder e já saber se aprendeu o conteúdo. E pode ser de business também, né? A TV, como já comentei, está presente em várias casas. Então, é muita gente consumindo aquele conteúdo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que para vocês só se tocarem o quanto é o poder do business da TV. Se eu quiser, nesse momento, eu tenho um software aqui no meu computador, e eu quero instalar o software em todos os computadores em todos os computadores da PUC. Como é que eu faço? Não faz, não tem como. Você não faz isso. Mas em TV digital você pode. Porque você tá enviando um software, um conteúdo, que você vai instantaneamente instalar em milhões de receptores. E vai fazer rodar. Aquele software lá vai ter um conteúdo interativo de publicidade. Bom, o exemplo que eu mais dou é aqueles spam que tem na internet. Porque você recebe milhões de e-mails, links falsos para você poder instalar um software no seu computador e fazer uma propaganda. Então, assim, instalar software é algo que é caro, é difícil. E a TV digital, isso já tem lá para você poder, para o pessoal da emissora poder fazer. Outras coisas também é entretenimento. Que é, como eu falei agora há pouco, futebol, tem estatística, pode fazer muita programação para poder pegar ângulos diferentes do mesmo jogo. Tem games também, e tem as narrativas interativas. O game eu vou falar agora... o game eu vou falar agora, que tem 2 exemplos bem legais que eu queria mostrar. O primeiro exemplo é essa aplicação lá que foi feita lá na Paraíba, por sinal, lá do pessoal do meu laboratório lá, que é o Ginga Hero. É bastante interessante ele. Todo mundo conhece o Guitar Hero, né? O Guitar Hero você usa a guitarra, né? Pra você brincar, né? O Guitar Hero, ele usa as teclas coloridas, que a gente tem no controle remoto, para você simular a guitarra. Será que... Acho que eu apertei de novo. A ideia é bem simples. Percebam que as mesmas cores, vermelho, verde, amarelo e azul, estão lá na tela da TV para o usuário poder usar. Pô, e qual é o potencial disso? Imagina isso na MTV, por exemplo. Tá o clipe lá tocando do seu artista preferido e as letras estão sendo enviadas para você poder sincronizar e tocar junto com o seu artista lá. Então, é um tipo de game que é focado para um conteúdo de TV. Eu acho que esse vídeo é um pouquinho longo, eu não vou colocar ele todo, mas deu pra entender a ideia, não deu, pessoal? Então tá. Outro jogo que eu queria mostrar, esse aqui é bem simples também, é bem recente, que eu vi um pessoal fazendo recentemente, que é o Flappy Bird. É bem simples, é só apertar Enter e ele vai pulando e voando. Esse aí tá na TV, tá na TVzinha. Mas, de novo, tem conteúdo? Tem. Eu tive contato recentemente com uma pessoa da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que eles falam que eles querem muito colocar jogos de manhã na TV Brasil, que a TV Brasil é a TV da EBC. Porque eles falam que tem muita criança que assiste a TV Brasil de manhã, porque tem muito desenho animado. Aí, eu queria colocar joguinhos lá para as crianças poderem brincar e tal. É um business possível. Você vai colocar o joguinho lá com um tipo de propaganda, com uma propaganda vinculada ao jogo. Pode ser o caso daquela do Guaraná que eu comentei. Então tá, Alan, e que essas narrativas interativas? O que são? As narrativas interativas, elas são um tipo de conteúdo que não apenas estão sincronizados com o vídeo, que é aquele terceiro caso que eu falei, mas elas também alteram o vídeo. Então, você vai ter uma interação, um conteúdo interativo que você vai navegar, e ele também vai interagir, ele vai sincronizar o vídeo. Ele vai mudar qual é o vídeo que tá sendo usado, por exemplo. Esse exemplo aqui que eu vou dar é um vídeo de uma orquestra.
você está assistindo a orquestra, certo? E aí o usuário vai selecionar, eu quero ver agora os metais. Ele vai, clica lá e muda o vídeo para os metais. Não, desculpa, é o condutor aqui. Aí ele dá o foco no condutor. Acho que agora é que ele vai para os violinos. Então dá o foco nos violinos. Então perceba, eu tenho um conteúdo tem vários vídeos. Esses conteúdos às vezes eles se entrelaçam entre outros, às vezes são representações de um mesmo evento. Mas só que eu dou o poder para o usuário para ele poder modificar aquilo. Eu tenho um exemplo bem legal também, acho que só que eu não tenho um vídeo dele, que é um vídeo tipo, estilo Você Decide. Que são 4 vídeos que são enviados, e aí o usuário navega entre os vídeos, dadas as decisões dele que influenciam a adesão do personagem. Por que são 4 vídeos nessa aplicação que eu falei agora há pouco? Tu não pegou aqui, né? Você está navegando e você está interagindo, você está mudando o vídeo. Essa outra aplicação que eu quis comentar, ela é uma história... A gente se juntou com o pessoal de artes e eles fizeram uma história que é chamada Luzia Vacanduria. É bem engraçado essa história que... Eu não tenho os vídeos delas, mas a história é bem simples. É uma história de um fazendeiro que está bem pobre, que ele vai perder tudo. Aí o fazendeiro que é mais rico oferece, olha, é o seguinte, eu posso lhe dar essa vaca aqui, que é a vaca andorinha, se você deixar eu ficar um mês com a sua esposa, que a esposa dele é bem bonita. Aí a história é bem simples, é o seguinte, você quer que o José, que era o personagem, fique com a vaca ou fique com a Luzia? Aí vocês podiam escolher. Aí tinha um vídeo que mostrava, eu quero que o José fique com a Luzia. Então, um vídeo que mostrava o José ficando com a Luzia. E depois você podia escolher, e a Luzia? Você quer que a Luzia fique com o José ou fique com o coronel, que era o fazendeiro mais rico? E aí você escolhia, e aí tinha mais uma história. Então, ou seja, por que eu falei que são 4 vídeos? Porque são 4 linhas de vídeo? Porque tem 4 pontos tem 2 pontos de escolha. Se tem 2 pontos de escolha, vão ter 4 finais diferentes. Isso aí é uma narrativa interativa. O usuário interage com o software e gera alterações no vídeo principal, no que ele está assistindo. Ok? Pessoal, só agora finalizar. Então, assim, eu já fiz o meu jabá aí, falei um pouco do Ginga. Certo? Quem quiser saber mais, entra lá nos sites do Ginga, que eu vou mostrar agora no final. Pode utilizar a ferramenta Compose, que a gente utiliza. Ela é bem simples, bem alto nível. Certo? A gente também tem uma versão do Ginga para Windows. Ou seja, aquela versão do Ginga que é embarcada, que está nas TVs. Vocês vão usar uma que está compiladinha, bem simples para usar no Windows mesmo. Tem uma versão para Linux também, quem usa Linux. Certo? Mas, beleza, a gente fez tudo isso aí. E agora? O que a gente vai fazer? A gente é pesquisador lá no Telemídia, né? A gente não para de pesquisar, a gente toda hora está estudando coisas novas, né? Então, hoje a gente está estudando coisas como modelos 3D. Por exemplo, lá a gente tem aquela aplicação lá no condomínio, a gente podia dar para o usuário um modelo 3D. Para enquanto ele está assistindo o conteúdo, ele navegar. Eu quero ver como é que é aquele quarto ali. Aí ele vai, navega e chega lá naquele quarto. O quarto é desse tamanho, tem tais dimensões e tal. A gente também está ajudando com estereoscopia. Estereoscopia hoje é muito comum hoje em cinema. Cinema a gente tem aqueles cinemas 3D que a gente utiliza. Mas os filmes que são feitos hoje no cinema já vem prontos já o conteúdo 3D. A gente lá no Telemídia tem uns estudos de objetos que são 3D na tela. Nesse caso aqui tem um carrossel de objetos 3D. A gente está estudando isso também, estereoscopia. A gente estuda também interfaces novas de usuário. Aqui a gente tem uma aplicação que a gente está usando o Kinect para poder interagir. Ela é bem simples. Utiliza a mão para cima para poder selecionar e a mão para cima, para a esquerda ou para a direita para poder navegar no conteúdo. Então é um modelo novo de interação. Isso aí a gente está trabalhando ainda para ir para o Ginga. Outra coisa que a gente está trabalhando também recentemente é o rádio digital. O rádio hoje está passando pelo mesmo processo
que a TV passou 10 anos atrás. O rádio hoje ele tá deixando de ser analógico e vai virar digital. Então a gente está com a proposta também de o Ginga poder ser a plataforma de software do rádio digital. Então é mais uma gama de possibilidades de onde o Ginga pode alcançar. Alan, mas rádio eu só escuto. Pois é, não é tão comum, mas tem rádios que tem tela touchscreen, que tem telas para você poder manipular. A gente tem umas conversas, umas proximidades com o pessoal da TV Amazônia, da Rádio Amazônia, que eles estavam querendo fazer algumas aplicações para poder informações para os ribeirinhos. Então a gente poderia enviar conteúdos interativos que são informações para os ribeirinhos. Você tem que comprar, você tem que fazer o cadastro da Amazônia, alguns tipos de informações que eram essenciais para eles. Por que é tão interessante para ribeirinhos? Eles não têm a internet, os seus smartphones como a gente tem. Então, eu toco de novo naquela tecla da inclusão social. Então tá, eu acho que é isso a apresentação. Não sei se eu passei meu tempo. Tem alguns links importantes aí. Tem o link do NCL, o link do GIM, o link do portal de software público, o Clube NCL, e tem um site de Telemídia também. Ali tem meu e-mail, um site pessoal, caso vocês queiram conversar, saber mais sobre mim. E eu fico à disposição aí, o Telemídia está de portas abertas. O Telemídia fica no NIT, é antigo ITS. Ele é logo depois do RDC. Indo lá, a gente você bate de cara nos telefones, e aí no telefone tem um ramal da gente, é só ligar. A gente fica à disposição para tirar dúvidas e conversar. Agora acho que eu abro para dúvidas, né, professor? Se alguém quiser, fica à vontade. Alguém mais quer comentar? Não? Todo mundo entendeu tudo, então, né? Vai cair na prova. Pessoal, olha, desculpem se foi um pouco técnico demais, algumas partes, mas eu acho que era importante também. O que eu queria muito que vocês saíssem daqui era com aqueles 3 conceitos. O que é a TV interativa, o que é o Ginga, certo? Isso é bom a gente ter até um pouco de orgulho mesmo, porque é algo que foi daqui, algo da PUC, saiu da PUC, e hoje é internacional, um padrão internacional. E outra coisa é esses modelos de TV, quais são esses exemplos que eu quis falar, e que são coisas que vocês que são criativos, porque a gente de comunicação, a gente é burro, a gente é só os técnicos, a gente não tem criatividade. Quem tem criatividade são vocês. Uma vez o professor Luiz Fernando, numa entrevista para a TV, ele falou, olha, as aplicações que estão sendo feitas hoje, pronto, aquele exemplo lá do pessoal da Record, são aplicações muito simples, são conteúdos muito simples, coisas que as pessoas técnicas como eu vão fazer. Tem pessoas que são criativas, que têm uma mente um pouco mais aberta, que são mais, sabem mais criar conteúdos, que tem que se envolver com isso para poder criar conteúdos melhores. Então tá, é isso. Eu agradeço muito o convite. Eu espero ter ajudado vocês. E eu fico à disposição aí para qualquer coisa. Obrigado.